Diz assim a palavra do Senhor: o dia começava a declinar, e aproximando-se dele os 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em lugar deserto. E ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram, acomodando a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Amém. Amém, glória a Deus. Até os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Eu estava orando e pedindo graça a Deus para conseguir transmitir a revelação que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração através desta palavra, que é o tema, o propósito do Senhor para esta igreja, o ano de 2019, o ano da provisão. Glória a Deus. E eu gostaria de começar esta ministração despertando uma curiosidade para você mesmo, porque para que nós pudéssemos, ou para que nós podemos, vamos dizer assim, viver um 2019 de provisão do Senhor, nós precisamos entender um princípio muito importante para as nossas vidas. E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você, porque uma frase que uma vez eu ouvi um dia dizia assim, que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa é: o primeiro, o dia que ela nasceu, e o segundo, o dia que ela descobriu por que nasceu. E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você já parou para pensar? Porque todos nós já passamos por essa pergunta, ou iremos passar por essa pergunta, e geralmente nos perguntamos essa pergunta quando estamos passando por algum momento de dificuldade, ou de provações, ou de escassez, aonde estamos precisando de uma provisão de Deus. Nós começamos a olhar para a nossa vida para dizer: mas por que eu nasci? Qual é o motivo da minha existência? Por que é que eu vim a esse mundo? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Já? Eu não sei se você já obteve a resposta, mas a palavra do Senhor, ela nos dá a resposta. Amém. O porquê que nós viemos a esse mundo. Por que você nasceu? Posso já garantir para os irmãos que não foi por vontade do seu pai e da sua mãe, porque a Bíblia nos diz no Evangelho de João que nós não nascemos pela vontade do nosso pai e da nossa mãe, mas pela vontade de Deus. Então, saiba que se você está aqui nesta noite de terça-feira, neste ano de 2019, não foi por uma obra do acaso, foi porque Deus assim o gerou assim. E Ele não te gerou por um acaso, para você aí no mundo fazer o que você quiser, ou vai seguindo a vida, deixando a vida te levar. Não, existe um propósito para isso, por termos assim. Amém? Amém. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver aqui nesse texto, e eu fiz questão de partir para o Evangelho de Lucas, porque temos uma lição interessante no Evangelho de Lucas, baseado na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, porque quanto mais cedo nós descobrimos o motivo da nossa existência, mais fácil e mais rápido você descobre o que Deus tem para a sua vida. Eu já passei por isso que eu estou querendo compartilhar para os irmãos, porque um dia eu já parei e eu falei: meu Deus, por que é que eu nasci? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Porque Deus, Ele tem um propósito, Deus, Ele tem um chamado para cada um de nossas vidas. Vocês, eu estou vendo aqui muitos jovens que estão aqui presentes. Isso é importante, você orar, buscar, estar na presença de Deus para entender qual é o chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você possa entender: agora eu descobri o porquê que eu vim a esse mundo, agora eu entendi por que foi que eu nasci, é porque Deus tem esse chamado na minha vida. Amém. Amém?
Por isso, nessa noite, saiba que você tem um valor muito especial. E esse valor que você tem é por causa da revelação de Deus que está na sua vida. Amém. Você sabia que o seu valor está por causa da revelação que Deus tem para a sua vida? Quando Ele te gerou no ventre da sua mãe, Ele lançou uma promessa, Ele lançou um chamado na sua vida. E o seu valor está dentro desse chamado. É por isso que nós precisamos entender qual é o propósito. É um ano que está se iniciando, meus irmãos. É um ano novo. São as primeiras semanas de um novo ano. São as primeiras semanas de uma nova oportunidade que Deus tem nos concedido para que possamos fazer a diferença neste ano de 2019. Eu fico feliz, é um privilégio ser o primeiro pregador deste propósito, dessa campanha de oração por os meses do ano. E eu quero fazer jus a esta primeira oportunidade, levando os irmãos a refletir sobre a importância de nós entendermos qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Porque quando nós entendermos isso, você vai ver uma cachoeira de provisões de Deus sobre a sua vida, justamente por causa desse chamado. E esse é que está o valor do Senhor para as nossas vidas, é a revelação que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria de trazer alguns princípios da palavra de Deus que está dentro desse texto, para que os irmãos possam entender. Eu queria até usar como exemplo um homem. A Bíblia diz que Abraão, ele era um homem que ele não tinha sonhos. Ele olhava para a vida dele e dizia: bom, eu já estou em uma certa idade, a minha esposa é estéril, não pode me dar filhos, então o que me resta é esperar a morte chegar e passar toda a minha herança para o meu Damasceno Eleazar. Esse eram os planos e os sonhos que Abraão tinha, porque ele não tinha sonhos quando ele olhava a realidade da vida dele. Só que a Bíblia diz que de repente, quando ele menos espera, vem o Senhor de encontro com a vida de Abraão e faz uma promessa para ele: você será pai de multidões. E agora tudo muda na vida de Abraão, porque agora ele começa a sonhar com os filhos dele, com a nação que Deus falou que daria para ele, com a geração que o Senhor falou que daria para ele. E aí você vai observar que na caminhada de Abraão começa uma série de provisões de Deus, por causa da revelação que Deus deu para Abraão. Não sei se os irmãos estão entendendo. Deus quer te dar uma revelação, Deus quer te mostrar algo que está de acordo com o propósito que Ele te trouxe a esse mundo, com o propósito do chamado que Ele tem para a sua vida. Quando Ele começar a revelar isso para você, você vai ver que Ele vai começar a te levar para alguns lugares, Ele vai começar a soprar você para alguns caminhos, e de repente você vai olhar e vai falar: mas espera aí, como que eu vou fazer isso? E aí você verá a provisão de Deus. Então nós vamos ver aqui que Abraão, ele começou a sonhar depois que Deus deu uma revelação para ele. Eu não sei aqui se o Senhor já revelou algo ao seu coração, mas se ainda não, se prepare, porque em 2019 o Senhor vai começar a revelar propósitos aos seus corações. Porque, irmãos, pobre não é quem não tem dinheiro não, viu? Pobre é quem não sonha, porque os nossos sonhos é que nos levam aos nossos propósitos, é o que nos dá a motivação de nós vivermos. Só que se nós não entendemos quais são os projetos de Deus para as nossas vidas, os nossos sonhos eles são vagos, a nossa vida fica sem sentido. Eu falo isso por experiência própria. Por muitos anos eu olhava para a minha vida e eu não conseguia ver valor, eu não conseguia ver motivação, eu não conseguia ver nada de bom. Por quê? Porque eu até então não entendia quais eram os sonhos e os projetos que Deus tinha para a minha vida. Quando o Senhor começou a revelar os propósitos dele para a minha vida, quando o Senhor começou a mostrar aquilo que Ele tinha, o motivo da minha existência, o propósito de eu ter vindo a este mundo, a minha vida começou a ter sentido, a minha vida começou a ter valor, e aí eu comecei a ter uma diretriz. Às vezes você começou esse ano meio assim: para onde eu vou? O que eu faço? O que eu planejo? Estudo, não estudo? Vendo, compro? Fico, vou? Faço, não faço? Vou, não vou? Às vezes o que está faltando para você é apenas uma revelação de Deus, para que você possa ter uma diretriz, e nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Amém? Amém.
Um princípio da palavra de Deus que eu encontro aqui, irmãos, no texto, é que Deus não dá dinheiro. Choquei os irmãos. Mas é verdade, mas deixa eu explicar qual é essa revelação. Isso é um princípio bíblico. Deus, ele não dá dinheiro. Deus, ele supre necessidades. Deus não vai ficar dando dinheiro por dar. Ele vai suprir necessidades quando você diz: olha, eu quero fazer isso porque isso está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida, mas é além das minhas condições. Aí é que vem a provisão de Deus. Você está entendendo o mistério? A Bíblia diz que o Senhor levou essa multidão, e Jesus, ele sabia a quantidade de pessoas que estava o seguindo. De repente, eles se encontram em um momento em que estava se findando o dia, o povo com fome e não tinha comida o suficiente, mas ali havia a provisão de Deus. Amém. Ali havia a provisão de Deus, porque ali, aquelas pessoas que estavam ali, eram ali que elas tinham que estar. O que Jesus estava fazendo era o que o Pai havia determinado que ele fizesse. Então, ainda que aparentemente eles olhando dissessem: não temos recurso, não temos condições, mas eles estavam no centro da vontade de Deus e a provisão veio. Amém. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas quando você está no centro da vontade de Deus, quando você entendeu qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, quando você sente e sabe que o que você está fazendo é o que Deus quer, que aonde você está é o que Deus quer, ainda que aparentemente você não esteja vendo recursos, é aí que vai se cumprir a provisão de Deus na sua vida. Deus, ele gera em nossos corações sonhos e propósitos. E eu entendi isso, irmãos, porque eu acredito que ninguém aqui chega a sonhar, por exemplo, com uma caixinha de chiclete. Eu nunca vi alguém que, quando eu perguntei, eu disse assim: me fala um sonho que você tem. Conta para mim um dos sonhos que você tem na sua vida. Eu sonho em ter uma caixinha de chiclete, porque isso é algo que, por mais que você não esteja trabalhando, mas eu acredito que é algo que você possa comprar. Mas geralmente os nossos sonhos, eles vão sempre além dos nossos recursos. Os nossos sonhos e os nossos projetos sempre vão além das nossas condições, e assim tem que ser. O que você sonha, o que você projeta, tem que sempre ser maior do que as suas condições. Por quê? Porque quando você recebe a revelação de Deus, o que é gerado no teu coração não são sonhos que nasceram de você, mas são sonhos que nasceram do coração de Deus. Então não é responsabilidade sua, é responsabilidade de Deus. Então quando você começa a planejar, quando você começa a dar início a um propósito, que você sabe que é aquilo que Deus gerou no seu coração, e é o propósito de Deus para a sua vida, quando você se depara e diz: eu não tenho condições, e não vai ter mesmo, mas foi Deus que gerou, então Ele enviará a provisão. Amém, Jesus. Mas para isso você precisa receber a revelação de Deus. Jovem, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, como que eu sei o que Deus quer de mim? Esteja buscando em oração, esteja jejuando, lendo a palavra de Deus, e a revelação de Deus vai vir sobre a sua vida. Porque isso é uma realidade. Muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas se você perguntar, eles não sabem o porquê que eles estão ali, ou o que é que Deus tem para eles, qual é a área que Deus chamou eles, qual é o caminho que Deus quer usar eles como instrumentos de Deus. Às vezes essas pessoas ainda não sabem, elas precisam de uma revelação de Deus. E quando vem a revelação de Deus, que é quando Deus fala: olha, você nasceu para isso, eu te trouxe esse mundo para te usar nesta área, o que eu tenho para você é isso. E se tem alguém aqui que está olhando para a sua vida dizendo assim: pastor, mas isso não é para mim, porque eu já estou beirando aí uma certa idade, que o que me resta é só esperar Jesus voltar. É engano seu, porque a Bíblia diz que Deus chamou Abraão já na velhice. Verdade. Moisés, Deus preparou Moisés por 40 anos e foi começar a usar ele quase com 80. Para Deus não tem idade. É verdade. O que tem é propósito Deus para nossas vidas. E Deus quer que você venha sonhar, Deus quer que você venha entender a revelação que Ele tem para você. Quando você entender isso, nós não vamos mais ficar vagando. Aleluia. Nós não vamos mais ficar perdidos
porque nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos para onde temos que ir. Eu sempre falo isso, irmãos. Esse ano de 2019, Fabrício, eu comecei cheio de sonhos, pastor. Eu falo brincando, eu sempre comento isso. Se chegar uma pessoa e semear na minha vida R$1 bilhão, posso ser sincero para os irmãos, em uma semana não vai sobrar um centavo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei aonde investir, eu sei aonde colocar, porque eu sei os sonhos que eu tenho. Amém. E Deus quer isso, porque Ele não é o que eu disse. Esse é o propósito, o início dessa campanha, desse propósito da provisão de Deus. Deus não vai dar dinheiro por dar. Deus não dá dinheiro, Deus supre propósitos e provisões. Então, se você sabe o que Deus quer de você, se você sabe o que você tem que fazer para Deus, quando vem R$1 bilhão, um exemplo, tem pessoas que quando não sabem se perdem. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus, mas eu não sei aonde eu vou investir, eu não sei aonde eu vou gastar. Seja como Neemias. A Bíblia diz que de repente chegou a oportunidade de Deus para a vida de Neemias. Diante do rei, o rei diz assim: o que é que tu queres? Por que está triste o teu semblante? O que é que eu posso fazer por você? Meu irmão, Neemias, ele tinha como se fossem cartinhas no bolso, listas, pronto, está aqui, ó. Eu já sei o que eu quero, já há muito tempo, eu já tenho planejado, eu já tenho sonhado, eu só estava esperando a oportunidade, e agora chegou a oportunidade, ó, eu quero isso, cartas para ir para lá, madeira, material, soldados, isso, porque eu preciso fazer isso. Aleluia, Deus. Você sabe o que tem que fazer? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe para onde você tem que ir? Porque quando você souber e a provisão de Deus vier para a sua vida, você sabe para onde irá essa provisão de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Os sonhos de Deus é a direção para as nossas vidas. Por isso não é qualquer coisa que serve para mim e para você. Você já viu aquele ditado? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer coisa serve. Mas a partir do momento que você começa a entender o porquê que você veio a esse mundo, o que é que Deus tem para a sua vida, qual é o chamado que Ele tem para você, você começa a ser seletivo. Você começa a dizer não para algumas coisas, porque algumas coisas não estão alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Você começa a dizer sim para algumas coisas, porque essas coisas têm conexão com o propósito de Deus para a sua vida. E Deus, neste início de 2019, para a igreja PUC aqui na região de Pirituba, Ele quer dar revelações. Amém. Para que você possa dizer, sim, isso faz parte do projeto que Deus revelou no meu coração. Não, isso vai ser um impedimento. Não, isso vai trabalhar porque não está interligado com o propósito de Deus para a minha vida. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Os projetos de Deus para as nossas vidas, eles nos alinham e eles nos fazem entender o porquê temos que seguir. Mas vamos para o texto. Quem é o autor? Lucas. E Lucas, ele tinha uma profissão que eu acredito que pode ser que você até saiba, algum pregador pode ser que tenha falado. A história vai dizer que provavelmente a grande certeza é que ele era um médico. Ele era um médico. E diga-se de passagem, irmãos, esse texto de Lucas foi escrito por ele, só que ele mesmo, pastora, não chegou a conhecer a Jesus. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. E a história vai dizer que Lucas, por muitos anos, pode ser, assim como eu, daqui a pouco eu vou compartilhar algumas experiências minhas, era que Lucas, ele poderia olhar para a vida dele e dizer assim: eu sei por que eu nasci. Eu sei porque é que eu vim para este mundo, para ser um médico e curar as pessoas, para ajudar as pessoas. E pode ser que durante anos entra paciente no consultório do Dr. Lucas, sai paciente do consultório do Dr. Lucas, e ele está lá dando receita, e ele está lá dizendo: olha, esta dor é isso, olha, este problema, toma isso, olha, esta dor é aquilo. E pode ser que por muitos anos Lucas sempre imaginou e entendeu que o motivo da existência dele e o propósito de Deus para a vida de Lucas era
cuidar de pessoas, curar as feridas das pessoas, até o dia em que entra no consultório dele um paciente totalmente diferente. Vira com carinho para a pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, Deus, Ele muda destinos. E Deus confirmou na hora que eu entrei aqui, o louvor da Soraya Moraes: estás aqui mudando destinos. Amém. Te adorarei, te adorarei. Amém. Aleluia a Deus. E o paciente que entra no consultório de Lucas é justamente a pessoa em que o Lucas vai destinar o seu livro do Evangelho, Teófilo. Quem é esse Teófilo que Lucas começa o seu Evangelho dizendo: ó, excelentíssimo Teófilo? Nada mais, nada menos do que um centurião romano, um homem que era responsável por uma guarnição romana e que ficou rico durante as suas batalhas, porque era um direito dos soldados romanos, assim como dos generais, que ao invadir uma nação, guerrear contra um povo, tomar posse dos despojos. E ele foi enriquecendo aos anos, adquirindo despojos dos povos que ele vencia nas suas guerras. E chegou um momento, já na velhice de Teófilo, que ele adquiriu uma enfermidade. E aí César deu uma província para ele governar, e a província ficava próximo do consultório do doutor Lucas. E agora o Teófilo entra lá, só que antes do Teófilo chegar na vida de Lucas, Jesus havia chegado na vida de Lucas através de Paulo, porque Paulo ganha Lucas para Jesus. E olha que também Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. E agora Lucas, ele é impactado com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora no consultório de Lucas, olha que mistério, meus irmãos. Às vezes você olha para a sua vida e diz assim: ah, eu nasci para trabalhar só nesta área, eu nasci para exercer só essa profissão. Assim como Lucas toda a vida pensou que a vida dele era só ser médico e dar receitas. Só que agora ele é impactado com a pregação do Evangelho. Agora ele conhece o Senhor Jesus Cristo, e todo paciente que entra no seu consultório, ele não só cura as feridas do corpo, mas apresenta um remédio que vai curar as feridas da alma, que é Jesus Glória Cristo. a Deus. E um desses homens é Teófilo. Ele fala de Jesus para Teófilo. Teófilo é impactado com a pregação do Evangelho e diz: eu quero conhecer mais deste homem chamado Jesus. Aleluia a E Deus. Lucas vai dizer: eu também. Você acredita que todo dia eu venho aqui para o consultório de manhã cedo trabalhar, e eu fico lembrando das palavras do apóstolo Paulo, falando para mim acerca de Jesus? E rapaz, eu ouvia tanto falar desse Jesus lá em Jerusalém, lá em Galileia, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir, olhando para ele, um dos seus sermões, ou de vê-lo curando um enfermo. Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tive a oportunidade. E agora ele morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Glória a E aí Deus. conversa vai, conversa vem. Teófilo fala assim: por que você não começa a pesquisar e faz um livro sobre a vida desse homem chamado Jesus? Olha Deus mudando destinos. Recebe, essa é uma palavra profética. Às vezes você menos espera, Deus está enviando um Teófilo até o seu consultório. Quanto menos você espera, Deus está fazendo tocar um telefone e chegar uma carta do Teófilo para você, dizendo assim: ei, por que você não faz um livro sobre a vida desse Jesus? Só que olha para a vida de Lucas. Ele falou: rapaz, mas isso não é fácil, porque realmente naquela época, você desempreender um trabalho como aquele, era necessário você ter disposição integral e estar viajando. Ele falou: isso eu não posso, porque eu não tenho condições. A minha vida, o meu sustento é o consultório, é os meus atendimentos aqui, ó. Eu só tenho que ficar aqui todo dia, isso, segunda a sexta, a partir de tal horário até tal horário eu estou aqui, eu entro e os pacientes vêm. Essa é a minha vida. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me trouxe a esse mundo. Mas Deus, Ele é aquele que
estás aqui Amém, Jesus. mudando destinos Glória a Deus. Glória a Deus. para nos alinhar a um Amém, propósito Jesus. maior dele para as nossas Glória a vidas. Deus. Aleluia. E aí é que eu falo, já estava sendo gerado no coração de Lucas, Amém. por Deus, o desejo de escrever um livro sobre a vida de Jesus. Mas que condições ele tinha? Eu vejo pela fé aqui, ó, o Senhor já gerando no coração de pessoas sonhos, coisas que você nunca nem sequer imaginou. Nossa, mas eu nunca pensei em fazer isso. Eu nunca tive vontade, eu nunca parei para pensar em querer ir lá e fazer isso ou aquilo. Mas de repente, esse ano de 2019, a pastora fala que vai ser ano de provisão. Eu começo a ficar com os pensamentos meio doidos no travesseiro da minha cama. O meu coração começa a arder por algumas coisas que eu nem pensava, nem imaginava. É Deus preparando você para o chamado dele. Glória a Deus. De repente, Amém, Jesus. ele olha e diz assim: mas deixa para lá. Para mim poder fazer isso, eu tenho que sair daqui e ficar viajando, porque eu não conheci Jesus pessoalmente. Para mim poder fazer um livro da vida de Jesus, eu vou ter que ir atrás das pessoas que viveu com ele na época, vou ter que ir atrás da família de Jesus. É um trabalho que eu não vou poder deixar aqui a clínica fechada para mim poder fazer isso, não. Aí chega Teófilo e diz: por que você não faz um livro sobre a vida de Jesus? Eu não tenho condições, eu vou investir nessa sua missão. Pode ir, porque tudo que você precisar eu vou preparar. Aleluia. Olha a provisão de Deus para a vida de Lucas. Aleluia. Você está preparado para a provisão de Deus para a sua Aleluia, vida? Deus. Quando Deus começar a gerar algo no teu coração, fique em paz. Só espere Teófilo chegar. Quando Teófilo chegar, faça a sua parte. Já esteja com tudo preparado. As passagens prontas, os documentos preparados, os telefones já meio que conectados. Porque quando a provisão de Deus vier, você vai ter que ir. Aleluia. E Lucas ele foi. E aí ele começa o seu evangelho, escrevendo para Teófilo, que era o homem que custeou a sua missão de fazer um livro, pastora, sobre a vida de Jesus. Amém. Imagine, irmãos, olha como que Deus ele nos surpreende. Esse ano de 2019 Deus vai te surpreender. Aleluia, Às vezes até Deus. hoje você olha e diz assim: eu acho que eu nasci só para ser isso. Eu acho que o que Deus tem na minha vida é só isso. Lucas, todo dia de manhã, pode ser que ele chega lá no consultório dele e ficava lá assim: eu acho que a minha vida é essa aqui, esperar a aposentadoria chegar, está dando remédio, receita, de repente chega um paciente, usado por Deus, para dizer: Lucas, ei, calma, que o que Deus tem para você é algo que vai além disso. Você vai fazer um livro sobre a vida de Jesus. Aleluia. Mas você vai ter que pagar um preço, Lucas, porque você não conheceu Jesus pessoalmente. Diferente de Pedro, que pode fazer as suas epístolas, diferente de outros evangelistas que pode dizer assim: olha, eu estive ali pertinho dele, eu ouvi quando ele falou para mim assim: olha, lança a rede para esse lado, para esse não. Só que se você for ver, Lucas, ele fez algo além dos próprios discípulos que esteve e viveram com Jesus e fizeram os seus próprios evangelhos. Lucas pagou o preço, ao ponto de que você não vai ver uma explicação tão detalhada sobre o nascimento de Jesus, a não ser no evangelho de Lucas. Você não encontra a ressurreição de Lázaro em outro evangelho, a não ser no evangelho de Lucas. Zaqueu, irmãos, para Lucas ter falado, relatado, ele teve que pedir. Eu falo porque é minha área jurídica, eu entendo direito autoral, direito de imagem, tudo. Olha, eu vou fazer um livro, eu posso mencionar algo da sua vida no meu livro? Eu posso mencionar? Pode, porque jamais Lucas iria dizer: Zaqueu era ladrão. Se não fosse o próprio Zaqueu que tivesse autorizado, você não pode escrever, eu era ladrão mesmo, mas Jesus mudou a minha vida. Ele escreveu sobre a vida de Zaqueu. Ou seja, Lucas foi atrás dos bastidores, dos familiares. Ele deve com certeza ter falado com a própria Maria, a mãe de Jesus, para ter narrado todo aquele detalhe, que Jesus aos 12 anos, isso, que o menino se perdeu na viagem daquilo, porque era o que Deus tinha para a vida de Lucas. Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas para isso, irmãos, é necessário algo que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Imagina o dia a dia de Lucas.
acordava na segunda-feira, entrava no seu consultório tal horário, e ali esperava dar o horário de expediente terminar e ia para casa. E ele sempre imaginou: isso é o que Deus tem para a minha vida. Estou acostumado, já conheço tudo aqui, é cômodo, está fácil para mim, tantos anos, já sou experiente, já sei de cor, eu não preciso nem olhar o livro de medicina. Chega um paciente aqui e fala: doutor, estou com dor assim, doutor, eu estou com sintomas assim, é isso, pode ir, porque são tantos anos de experiência que eu já sei o que cada um tem, não preciso nem mais consultar os livros da faculdade. Mas de repente existe e acontece algo na vida de Lucas, que é o que sempre vai acontecer na minha e na sua vida: transições, ciclos. Sabe o que é isso? É quando um ciclo se encerra para um novo ciclo se iniciar. É quando Deus faz uma transição de algo na sua vida, de um lugar para outro, de um propósito para outro. E é fácil? Não é. Porque quando há transições, há medos, há inseguranças, há fases de adaptações. E agora imagina Lucas, que todo dia ele sabia qual era o itinerário dele, o horário dele almoçar, o que ele tinha que fazer, e de repente ele começa a ter essas mudanças. Não é fácil. 2017 começou isso na minha vida também. Estava comentando com a pastora Celina há um tempo atrás, coisas, irmãos, que eu jamais imaginei, jamais passou pela minha cabeça, eu nunca imaginei que poderia acontecer ou que seria assim, mas eu tive um ano de 2017 para digerir e aceitar da parte do Senhor que era um período de transição, para que eu viesse a me alinhar aos propósitos que Deus tem para a minha vida. Esses são os períodos que não é fácil, porque quando nós olhamos para a vida de Lucas, nós vamos ver que foi uma mudança que ele muitas das vezes olha assim: poxa, agora é diferente, agora eu vou ter que estar a cada dia em um lugar diferente, eu vou ter que estar agora indo para algum lugar. Mas isso é importante, sabe por quê, irmãos? Acontece isso nas nossas vidas e eu não sei o que Deus tem para você nesse ano de 2019. Às vezes você acha que vai ser tudo do mesmo jeito que foi 2018. Às vezes você acha: está acabando as férias, daqui a pouco, semana que vem, essa semana já está começando, tudo normal. Governo mudou, presidência mudou, mas parece que para mim nada mudou, né? Pelo contrário, a passagem do ônibus que aumentou. Mas o Senhor é aquele que nos surpreende. Amém. De repente chega o Teófilo na sua vida. Glória a Deus. E aí chega o Teófilo na sua vida e de repente você tem que ter essa fase de transição. Mas sabe por que isso é importante? Porque Deus quer te inserir num ambiente profético que Ele tem preparado para a sua vida. Deus, Ele nos insere, irmãos, porque dependendo dos ambientes, do que você tem feito no seu dia a dia, ou trava ou libera o chamado de Deus para a sua vida. Ou trava ou libera o chamado de Deus para a sua vida. Então, quando eu olho para a vida de Lucas, Deus já tinha na sua eterna presciência o projeto de Lucas, fazer um livro sobre a vida de Jesus. E quando ele vai narrar esse texto, ele deve ter buscado com um dos outros evangelistas: olha, como é que foi aquela multiplicação? Conta aí para mim. Então teve um menino que levou lá uns pãozinhos, uns peixinhos, e aí sobrou 12 cestos, foi levado para ele, sobrou comida, sobrou, rapaz, 5.000 pessoas, mais 5.000, isso. E aí Lucas foi e escreveu. Mas ele teve que ter essa fase de transição sobre a vida dele. E nós vamos ver isso, irmãos, em vários homens na Bíblia. A Bíblia vai dizer, partindo para o final da ministração, que Eliseu estava lá, fazendo como sempre o seu serviço. Não lembro se é 11º, 12ª carroça com os bois. Ele estava lá, fazendo o seu serviço diário. De repente, passa Elias, joga a capa e diz: vem e me segue. Olha que mudança drástica, porque agora, em questão de minutos, de dias, ele larga os bois e está jogando uma capa para abrir o Jordão novamente. Olha Elias, que foi o que jogou a capa para ele.
A Bíblia diz que houve um tempo na vida de Elias que ele só orava por fogo. Ele estava orando por fogo, ele subiu no Carmelo, orou para Deus mandar o fogo desceu, lambeu o holocausto, a água do holocausto, queimou a oferenda e o nome do Senhor foi glorificado. Às vezes a vida de Elias era assim, ele olhando para ele e dizia assim: eu sou profeta do fogo, Deus me chamou para orar para o fogo. De repente Deus fala: Elias, agora eu estou mudando. Eu quero que você agora comece a orar por água. E sabe o que significa água na Bíblia? Provisão. O que é que estava acontecendo há 3 anos e pouco lá em Israel? Qual era a necessidade do povo de Israel? Não sei se você está entendendo o mistério de Deus para a sua vida. Deus, o chamado de Deus para a sua vida é de acordo com a necessidade do ambiente que você está. Ah, mas toda a vida Deus me usou neste propósito, mas toda a vida Deus me usou neste dom, nesta área da igreja, nesta área do meu dia a dia, eu só oro por fogo, assim como Elias. Mas houve uma necessidade no ambiente de Israel, havia seca, e eles precisavam de água, e Deus agora fala: Elias, para de orar por fogo, agora eu quero que você comece a orar por água, porque eu quero mandar chuva sobre essa nação. E a Bíblia diz que agora não é fácil. Antes era fácil, irmãos. Antes ele orava, o fogo vinha rapidinho e caía. Agora o que ele tem que fazer? Dobrar os joelhos e orar, e orar, e orar. Vai lá. E aí? Nada, Senhor. Nenhuma nuvenzinha. Vai lá. Às vezes você acha que Deus te chamou só para ser usado em uma área, mas às vezes existe uma necessidade onde você mora, onde você trabalha, e aquela necessidade, Deus ele quer te usar dentro daquela necessidade, para que o propósito do Senhor venha a ser cumprido sobre as nossas vidas. Amém. Algumas coisas começarão a fazer sentido em nossas vidas com o tempo. Foi assim, irmãos, eu vivi isso. Confesso que demorou um tempo para mim entender em um ambiente em que o Senhor estava me inserindo, e hoje eu começo a compreender que Deus ele tem os seus propósitos, os seus mistérios. Esteja preparado. Deus, eu falo isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você que está aqui, quem está me ouvindo, o Senhor tem revelações para a sua vida, e essas revelações de Deus estão alinhadas com o chamado que Ele tem para você. Essas revelações estão alinhadas com o chamado que Deus tem para a sua vida. E você vai começar a observar que são coisas que vão além das suas necessidades, das suas condições, vão além da sua realidade. Mas é aí que vem a provisão de Deus para a sua vida. Nós não podemos nos lamentar porque nós não entendemos o agir de Deus. Deus deu sonhos para José, e de repente o pai de José fala para ele assim: filho, vai até Siquém, porque os teus irmãos estão em Siquém, vê se o rebanho está bem, vê se os teus irmãos estão bem, e volta e me traz notícias. De repente, quando José chega em Siquém, os irmãos deles estão lá. Ele fez tudo certinho. Ou ele poderia achar que ele fez algo errado, porque ele chegou em Siquém e os irmãos dele não estavam lá. E aí ele estava errante pelo caminho. De repente chegou um homem e disse: olha, o que você está procurando? Eu estou procurando os meus irmãos. Meu pai disse que eles estavam aqui em Siquém apacentando o rebanho. Então, eu sei onde eles estão. Eu vi eles falando que ia para Dotã. E aí chega José, sai de Siquém e vai para Dotã. Quando ele chega em Dotã, a história você sabe. Ele é jogado no calabouço e vendido pelos seus irmãos. Imagine a cabeça deste jovem no poço, ou até mesmo no caminho para o Egito, ou até mesmo lá na cadeia do Egito, ele olhando e pensando dentro de si o que muitas das vezes eu e você já fizemos isso: por que eu não dei ouvido lá atrás para aquela pessoa? Ou por que eu fui dar ouvido para aquelas pessoas? Por que eu vendi aquilo? Ou por que eu não vendi? Por que eu fiquei? Por que eu não fui? Por que eu fiz isso? Por que eu não fui? Olha o que me aconteceu. Às vezes José poderia estar dizendo assim: por que eu fui ouvir este homem lá em Siquém? Por que eu não voltei para casa dizendo: pai, os meus irmãos não estavam em Siquém? Por que é que eu fui dar ouvido a esse homem e tentar ir lá para Dotã? Se eu não tivesse ido para Dotã, talvez eu não estaria vendido
Egito, aqui no Egito, talvez eu não estaria nessa cisterna. E o que vai ser agora da minha vida? Eu errei, será que eu não errei? Erraram comigo, fizeram isso comigo, será que eu me precipitei? Às vezes você está olhando para a sua vida e você está dizendo, por que lá no passado eu fiz isso? Por que eu dei ouvido para aquela pessoa? Ou por que eu não dei ouvido para aquela pessoa? Por que eu mudei isso? Ou por que eu não mudei aquilo? E agora eu estou aqui preso neste calabouço. Mas eu quero te dizer uma coisa: aconteça o que acontecer, nada foge dos projetos de Deus para a sua vida. José poderia achar que não, mas Dotã também era caminho para o que Deus tinha para José, palácio no Egito. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Um ano de provisão. Um ano de provisão. Em cima daquilo que Deus tem. Sonhe, ore, vocês que estão aqui, Senhor, eu sei que eu não nasci por um acaso, eu nasci para algo, eu quero viver o teu chamado na minha vida. Mostra-me, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida. É só isso que eu estou fazendo? O Senhor tem algo a mais? Comece a estar sensível, porque Deus vai começar a gerar no teu coração sonhos, projetos que você vai falar, mas por que esse ano eu estou pensando em fazer isso? De repente, do nada, inventei de querer estudar isso, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo. De repente, por que me deu vontade disso? De querer isso ou de querer aquilo? Que dor de cabeça, olha só a dificuldade que vai ser para mim fazer isso, começar a desenvolver isso. Mas é Deus que está gerando no teu coração, e fique em paz. Apenas vai sonhando, apenas vai planejando, porque a provisão virá no tempo certo. Amém, Jesus, eu creio. Você pode receber essa palavra? Amém. Jesus. Em Lucas, ele achou, eu acho que a minha vida é só ser médico. De repente, já em uma certa idade, quando ele menos espera, Deus fala, eu tenho algo além. Você vai fazer um livro sobre a vida de Jesus. E agora começa a fase de transição. Mas eu não posso, eu não tenho condições. Deus envia a provisão. Amém. Deus, ele envia a provisão. Porque quando chegar, você não pode ficar perdido. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, é tanta coisa. E para onde que eu vou? Não, já esteja como Neemias, com cartas no bolso. Quando o rei chegar e falar, olha, o que é que você quer? Rei, peraí que eu não sei, deixa eu pensar. Não, você tem que falar, olha, eu sei o que eu quero muito bem. Porque quando você sabe o que Deus tem para a sua vida, às vezes vai chegar muitas coisas que às vezes é para atrapalhar, e às vezes é bênção, e você tem que saber, não, isso aqui não, mas por que não? Isso aqui pode ser bom, realmente é bom, mas não está alinhado com o que Deus planejou para mim. Então faz sentido para mim, mas como assim? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que Deus quer para a minha vida, e isso não está em conexão com o que Deus tem. Não, eu quero aquilo, mas por que você quer aquilo? Mas aquilo é tão difícil. Mas eu preciso, porque aquilo é uma das chaves para eu estar em conexão com o que Deus tem para a minha vida. Amém, queridos? Com permissão dos pastores, eu gostaria de pedir para os irmãos se colocarem de pé, para nós estarmos em oração. Glórias a ti, Senhor, aleluia. Eu gostaria que você orasse